Olá, seja bem-vindo a marcoteles.com.br. Hoje eu quero falar com você sobre a consciência negra e os evangélicos, né? Se você pensar bem, temos hoje em dia algumas pessoas que fazem acusações levianas contra os evangélicos baseadas em doutrinas comunistas, né? Querendo trazer ideias comunistas e criticar o evangelho, porque o evangelho, na verdade, é uma barreira contra qualquer dominação espúria, errada, autoritária sobre a população. Na verdade, a igreja evangélica ela tem dado certas liberdades ao povo, porque a religião é o ponto inicial de qualquer tipo de discussão mais interessante a nível de direitos da própria pessoa e da própria humanidade em si. Então, querer tirar a religião de lado, na verdade, é tirar toda e qualquer influência do povo mais pobre, mais humilde, né, mais comum, digamos assim, também ao debate quanto a seus direitos e quanto àquilo que ele pensa necessariamente sobre a vida. Então, alguns grupos de viés marxista costumam dizer que a igreja evangélica seria um lugar onde haveria racismo. Claro que isso aí tem um interesse autoritário por trás disso, porque todo governo comunista é autoritário. Então eles precisam se livrar, né, necessariamente daqueles que se opõem ao seu autoritarismo. E nada mais se opõe ao autoritarismo do que o evangelho, né? Embora digam isso, a verdade mostra que é totalmente diferente. Esse dia de hoje, dia 20 de novembro de 2019, ele é considerado o Dia da Consciência Negra e tem como ícone Zumbi dos Palmares, né? Zumbi dos Palmares, segundo o que tudo indica, foi um escravagista, né? Ele tinha escravos, alguns até, inclusive membros de religiões afro, dizem que o Zumbi dos Palmares era uma pessoa covarde até, que fugiu e coisas do tipo, né? Tem coisas assim nesse sentido, né? Mas isso aí são outras considerações. Vamos nos ater especificamente ao que seria a questão dos evangélicos. Você pode até procurar no YouTube sobre quem foi Zumbi dos Palmares e ver considerações acerca disso. Não veja só vídeos que falem bem, mas veja outros vídeos também que falam a verdade sobre Zumbi dos Palmares. Então vamos pensar assim, se há hoje a libertação dos negros, né, da escravidão, obviamente, isso ocorreu em todo o mundo, não foi só no Brasil, né? A que devemos agradecer isso, né? Será que devemos agradecer a Zumbi dos Palmares ou a outra pessoa, ou alguém? Poderíamos dizer que deveríamos agradecer também a Princesa Isabel, talvez, né? Algumas pessoas defendem que dia 13 de maio seria o dia mais adequado. Mas, exatamente pelo racismo dos comunistas, negam 13 de maio porque a Princesa Isabel foi uma princesa branca e, obviamente, não poderia ser uma defensora dos negros, segundo essa teoria racista dos defensores desse nazismo, né, racial que existe aí entre alguns defensores do movimento negro, que são, na verdade, teóricos marxistas. Bom, então, se não pode ser a Princesa Isabel, quem poderia ser? Você teria que trazer mais para trás. E quando você traz mais para trás, você vai encontrar isso exatamente no Evangelho, na Palavra de Deus. Quando começa a surgir ali, por volta do século XVI, XVII, né? Essa questão do abolicionismo, ele surge inicialmente na própria igreja, né? Porque anteriormente existia muita ideia do calvinismo, né? E o calvinismo tinha aquela ideia de que as pessoas eram, digamos assim, predestinadas ao céu ou ao inferno e que o destino delas já estava definido. Mas logo depois começam a surgir outros grupos, né, evangélicos, né, e esses grupos começam a defender a necessidade de se pregar o evangelho, de se evangelizar as nações. E quando começam com essa ideia, eles percebem que é incoerente você querer evangelizar as nações, como diz a Bíblia, como a Bíblia ensina, e por outro lado, partir para um caminho de escravizar esses povos. Não fazia o menor sentido com o que a Bíblia disse. E, inclusive, os Estados Unidos, eles são fundados
com uma ideia de nação redimida, uma nação salva, uma nação comprada da escravidão do pecado para uma nova vida em Cristo, né? Porque os seus colonizadores eram em si cristãos, especialmente de matiz protestante, mas já com um viés um tanto quanto diferente do calvinismo inicial, né? Embora tivesse calvinistas também, mas já estavam com uma ideia um pouco diferente. Então o que acontece com isso? Começa-se a pensar que as pessoas precisam ter liberdade para serem realmente alcançadas por Deus, né? E que nenhum homem é melhor do que o outro, porque se para Deus não há alguém que mereça mais a salvação do que o outro, logicamente ninguém pode ser escravo, porque todos somos iguais. Claro que nesse período também tem a ideia dos direitos humanos, mas os direitos humanos eles vão ser mais influentes na França e nem tanto na Inglaterra e nos Estados Unidos, por exemplo, embora tenha influência também, mas a maior influência se torna do discurso dos evangélicos. Alguns deputados, alguns parlamentares deles lá na época, né? Não vou dizer deputados porque pode não ser esse o termo, mas alguns parlamentares daquela época, eles faziam defesas nas suas casas legislativas voltadas exclusivamente com argumentos bíblicos. Ou seja, argumentos bíblicos defenderam o fim da escravidão. Não foram argumentos científicos, foram argumentos bíblicos. E com esses argumentos bíblicos, feitos por cristãos evangélicos, começou-se a querer o fim da escravidão. Obviamente outras coisas influenciavam, como por exemplo, a Inglaterra tinha várias colônias espalhadas pelo mundo, né, e tendo essas colônias, seus súditos do rei e da rainha, eles não ficavam bem, não se sentiam bem, tendo pessoas escravas em seus meios, com esse discurso vindo da igreja e posteriormente nas suas casas legislativas. Como você pode ver, estou fazendo um resumo, obviamente, porque é um período um tanto grande, digamos assim, com muitos dados, que você pode pesquisar depois. Como eu estou fazendo esse vídeo em cima do dia, né, no dia 20 de novembro, eu não pesquisei com mais detalhes. Depois eu posso fazer até um vídeo com mais detalhes sobre isso, que isso não é muito divulgado. Então você precisa saber que nesse dia 20 de novembro, se você vai comemorar a libertação da escravidão, você deve valorizar a Bíblia e não o Zumbi dos Palmares. Porque se a escravidão terminou, é graças à Bíblia Sagrada, certo? Graças à Bíblia Sagrada, e não ao Zumbi dos Palmares. E às vezes a gente fica pensando algumas coisas, pensando que aquilo representa alguma coisa, como de fato não representa. É uma representação falsa, como o Zumbi dos Palmares seria uma representação falsa de um líder contra a escravidão, quando ele não era, ele era escravagista de fato. A verdadeira, né, luta contra a escravidão, ela surge a partir de uma reflexão sobre a Bíblia Sagrada, certo? Uma reflexão coerente, uma reflexão teológica, uma reflexão verdadeira, e não aquelas reflexões que buscam somente acusar a Bíblia Sagrada sem entender o que ela está dizendo em seu contexto geral. Portanto, nesse dia, né, sabemos que a escravidão é algo terrível e que deve ser abolido totalmente da sociedade, realmente. Mas devemos saber, acima de tudo, que a escravidão ela terminou porque evangélicos, servos de Deus, começaram a olhar para a palavra de Deus e fazer diferença, né? A seguir o que a Bíblia dizia. E às vezes nós estamos pensando que outras coisas fazem diferença, quando na verdade o que faz é a Bíblia. Isso nos leva a pensar também sobre a questão digamos assim, da laicidade do Estado. Será que a laicidade do Estado ela prevê um expurgar, na verdade, a religião da discussão? Não, de forma nenhuma. O Estado é laico no sentido que ele não interfere na religião das pessoas. Isso quer dizer, mas os religiosos podem dar a sua opinião sim, e devem, de preferência, nas decisões que são tomadas nas suas casas para formar as leis, né? E para eleger seus governantes também, os religiosos devem dar opinião. Na verdade, dar opinião é um direito de todo cidadão, inclusive dos religiosos, embora os marxistas não queiram isso. E por que eles não querem? Exatamente porque pode-se saber que, através da história verdadeira e não da história inventada, né, que a Bíblia é o fundamento de toda a liberdade humana.
Então, se você quer festejar alguma coisa nesse dia 20 de novembro, festeje a palavra de Deus. Leia a Bíblia hoje. Leia especialmente os evangelhos e você verá que a liberdade que Deus nos dá, ela é muito maior do que qualquer coisa que a vã filosofia possa fazer. Que Deus nos abençoe.